Manipulação pela música. Um grande olá a todos, e hoje eu tô aqui para falar então de uma das formas de arte que é mais comum, que é a música, e mostrar para vocês como é uma forma extremamente sutil de manipulação da nossa mente. Então, a música ela nos influencia de duas formas. A primeira é através da melodia. Tá? Eu não preciso convencer vocês de que quando vocês escutam uma música feliz, vocês ficam com um estado psicológico mais feliz. E quando vocês escutam uma música triste, vocês ficam com um estado psicológico mais triste. Ou seja, a melodia da música, ela tem o poder de alterar os estados psicológicos da nossa mente. E a segunda questão é a questão da letra, porque através da letra a gente consegue fazer com que as pessoas entendam conscientemente e inconscientemente uma mensagem que a gente está passando, e também fica susceptível a técnicas psicológicas da linguagem, que não vai ser um assunto desse vídeo, mas de um próximo, mas que são extremamente eficazes, tá? Um grande exemplo, então, da questão da alteração do estado psicológico através da melodia é o uso da música na guerra, tá? A música, ela é um instrumento muito poderoso, então a gente vê na guerra que ela é usada tanto para dar um senso de patriotismo e de bravura para os soldados, como também para incitar o medo no exército oponente. E a gente vê também no próprio hino nacional, então a combinação entre a melodia e a letra incita esse senso de patriotismo na população. Então a primeira referência que a gente tem disso já estava na Bíblia, no Velho Testamento. Quem segue o judaísmo tem uma familiaridade muito grande com isso, que é a questão do shofar. Então no capítulo 6 do livro de Josué, o shofar ele já é usado numa questão de guerra. Então Josué era um general que estava em desvantagem tanto numérica como tecnológica, e ele então, eles contam nessa passagem da Bíblia então a questão do uso da guerra psicológica, né? Então de táticas que foram usadas para vencer então a batalha. E o shofar é uma delas, então a música, né? O shofar, para quem não sabe, é um chifre que faz um som bem forte. E também os exércitos grego e romano usavam instrumentos que seriam os ancestrais do corneto e da tuba modernos. Então eles faziam isso para transmitir informações sobre a marcha. Os exércitos gregos, em campanha, empregaram músicos para acompanhar recitações poéticas, para lembrar não só o exército, como também os cidadãos, do valor histórico dos guerreiros do passado. Depois do colapso de Roma, então a música foi usada na questão bélica, foi preservada a cultura no Império Bizantino, e depois a gente vê lá em 1521, Maquiavel, que escreveu sobre a arte da guerra, ele fala então que o comandante ele deveria emitir as ordens através da música, porque era uma forma de comunicação superior. Então, a música na guerra, a função da música na guerra sempre foi dupla. A primeira foi uma função de comunicação, e a segunda foi uma arma psicológica. E essas técnicas, elas são usadas até na modernidade. Então a gente vê, por exemplo, na Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, que o exército americano ficou apavorado com o exército chinês, que usava a música como uma forma de comunicação entre o exército. Mas agora vocês imaginem isso, eles estão lá, naquele terreno que eles não conhecem, e daqui a pouco começam a ouvir um barulho estranho. Um barulho que é produzido por um exército, e então ele tem uma força psicológica muito grande na gente. E esse foi só um exemplo, mas agora a gente pega também a igreja com a música sacra. Qual é a função da música sacra? A função da música sacra é nos botar num estado de graça. Ou seja, tu usa a música para manipular a nossa mente para a gente entrar num estado de graça, que obviamente é uma coisa que é boa para quem é fiel e quem está querendo rezar na igreja. Então é uma ajuda a tu entrar nesse estado psicológico de graça. Então a beleza da música, ela está em representar as experiências humanas através de uma representação de estados psicológicos. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, Bach, que conseguiu representar a experiência da paixão de São Mateus em uma música. Ou seja, ele usa aquela melodia, ele usa o estilo musical dele para representar esse sentimento da paixão, que foi como ele percebeu a paixão de São Mateus. Tu consegue representar um sentimento, uma experiência real com outras pessoas, e tu transmite o sentimento que a pessoa sentiu na hora para outras pessoas. Então tu transmite essa tua experiência de como que tu interpretou a paixão de São Mateus para as pessoas que estão ouvindo isso também. E isso é uma ferramenta muito poderosa para nos conectar com a realidade, porque através da música a gente tem um contato com várias experiências reais, várias experiências que são realísticas do mundo. A gente aumenta o nosso nível de possibilidades e o nosso nível de conectividade, então, com o real. Teve uma pesquisa que foi feita em 1993 que detectou o tal do efeito Mozart.
E essa pesquisa ela não foi replicada, então ela não tem uma validade científica muito grande, mas o que ela fala é o seguinte, que as pessoas que escutam Mozart, eles têm um aumento na capacidade de raciocínio espacial, não por um longo termo, mas no momento, tá? Então, um pequeno aumento na capacidade de raciocínio espacial, tá? E, tudo bem, foi descreditado, mas eles criaram algumas teorias para explicar o porquê que é isso, tá? E uma delas, por exemplo, é a teoria da conexão neural, que fala que as conexões neurais se baseiam na noção de que as regiões musicais e espaciais do cérebro se sobrepõem e que, devido às conexões neurológicas do córtex, seu desenvolvimento está ligado. Se você melhorar sua capacidade musical, também irá, de acordo com essa teoria, melhorar suas habilidades de reconhecimento espacial. Mas o que isso significa? Bom, eles estão falando que existe uma superposição, então, das partes do cérebro que são ligadas com específicas funções. Mas o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, a música, ela nos conecta com a realidade, ela nos conecta com o mundo real. E isso nada mais nada menos é do que a definição de inteligência como a capacidade de aprender a verdade. Então, se tu quer definir a inteligência, por exemplo, por um teste de QI, ou por uma prova, ou por uma coisa assim, tudo bem. Mas todo mundo sabe, inclusive os psicólogos sabem que isso é uma medida falha. Então, a gente tem que ver que a inteligência, na verdade, ela é a capacidade de aprender a verdade. E ter uma noção da realidade, ter uma apreensão da realidade, é fundamental nessa busca pela verdade. E então, dessa forma, não é simplesmente porque o cérebro está posto de certa forma, mas é porque a música, ela nos ajuda a reconhecer e a apreender a realidade de uma forma mais verdadeira, da forma como ela realmente é, como ela se mostra para nós. E a música, ela nos ajuda, ela é um mecanismo que nos ajuda a perceber a realidade como ela é. Então aqui a gente chega na segunda parte, que é a questão da letra. Tá? A letra, ela traduz de uma forma mais literária, então de uma forma através da fala, da linguagem, as apreensões da realidade que o músico tem. E ela também tem abertura nessa questão de tática psicológica, então de manipulações intencionais psicológicas, que é uma coisa que a gente vai ver, como eu falei, num outro vídeo. Mas aqui a gente vai focar nessa questão da literatura dentro da música, então da escrita, da fala, do uso da linguagem na música. Então como é que funciona esse uso da linguagem? A linguagem, ela é um mecanismo de transmissão de percepções da realidade. Então, por exemplo, eu percebo que o dia hoje está muito bonito e para eu transmitir isso para alguém, eu tenho que dizer para a pessoa através da linguagem. E a pessoa, ela, no momento que eu falar, ela vai entender o que eu estou querendo dizer e o que eu estou me referindo na realidade. Ou seja, ela é um transmissor de apreensões da realidade. Agora, quando a gente pega na música, a gente também vê que a mistura entre a fala, ou seja, entre o canto e a melodia, ela faz uma sintonia, em harmonia, com a mensagem que o cantor quer transmitir. Então tu vê essa sintonia que passa um sentimento e uma forma de percepção da realidade muito profunda, que nos ajuda então a aumentar o nosso senso de realidade, nos ajuda a aprender o que é verdadeiro e real. E isso independente de ser uma música erudita ou de ser uma música popular. A música erudita, ela vai transmitir ideias mais profundas e coisas que têm mais pensamento. A linguagem popular, ela vai transmitir a realidade do povo, ela vai transmitir a realidade das pessoas. Então, não interessa o nível de erudição que tem nisso. O que interessa é a nossa conexão com a realidade através disso. Então, a música popular, ela tem sim um papel muito forte de transmitir a realidade de uma cultura em determinado ponto. E aí que entra a questão, então, da música moderna. Então, eu acredito que quase todo mundo que está assistindo esse vídeo concorda que a música moderna tem algo de errado. Existe alguma coisa de errado com a música moderna que a gente não consegue entender o que é. A gente não consegue perceber o que está de errado, mas a gente sabe que tem coisas erradas. A gente consegue perceber que algo de errado não está certo. E aí é só a gente aplicar essa questão que eu comentei com vocês agora. Então, eu falo que a música moderna ela é como se fosse uma droga, tá? A gente vê então primeiro que a melodia, ela não é mais feita com os instrumentos, que são produto da cultura, que são produto dos sons que as pessoas estão vendo naquele determinado momento, e começa a ser feita em computador. Ou seja, eles não são sons reais, que vêm diretamente da natureza. Ou seja, eles são sons artificiais, não são aqueles sons da realidade. E aí vão me dizer, porque o tambor também não é uma coisa da realidade. Se tu for comparar a tecnologia de hoje com a tecnologia comparada dos povos de antigamente, não, mas isso é besteira, tá? A gente percebe que tem algo muito artificial no som eletrônico, ele não captura a nossa realidade, ele não captura a natureza que está em volta de nós. Ele captura simplesmente um som falso, uma coisa que não existe. E a questão da letra,
tem uma tendência muito forte das letras dessas músicas modernas estarem fugindo da realidade, estarem falando de sentimentos que não são o sentimento interno do cidadão, mas uma coisa que é mentira. É um processo de enganação mútua de todas as pessoas. E por isso que eu falo que a música moderna é como uma droga, porque ela faz tu te sentir bem, trazendo essa fuga da realidade. Então ela te dá esse sentimento de euforia, de felicidade, mas é uma coisa que é uma mentira. Então o cara, quando ele se droga, ele sai da realidade, ele fica nesse sentimento de euforia, até que a droga acaba e ele cai na realidade. E assim, a música moderna, ela te induz à fuga da realidade. E dessa forma, cada vez mais tu vai perdendo um pouco mais o teu senso de realidade. Então vamos ver, por exemplo, o country americano, que é um ótimo exemplo disso. Tu vê o country mais antigo, do século passado, tu vê que o country, ele mostra a cultura local, ele dá esse senso de patriotismo, então, nos Estados Unidos. Ele dá essa questão das experiências pessoais que os cantores têm. Ele representa as experiências individuais dos cidadãos americanos. Então tu vai ver, por exemplo, uma música, é o cara que está dirigindo lá e está com saudade de casa e quer voltar para a terra onde ele pertence. E ele diz, eu já estou longe de casa há muito tempo, eu quero voltar para o lugar de onde eu vim. Ou tu vê um outro cara que a mulher deixou ele e ele está chorando, assim, bebedando com uma garrafa de uísque, mas isso é uma experiência real. As pessoas ficam tristes, as pessoas passam por questões profundas psicológicas, as pessoas passam por sentimentos profundos. E essa é a função da música, é representar essas experiências individuais para que as pessoas tenham um senso maior da realidade, através da experiência dos outros. E tudo isso feito com os instrumentos que estavam disponíveis na época, com os instrumentos locais, que dá uma incorporação, dá uma melodia, que dá esse senso regional para a música, que dá esse senso de que a música ela é um produto realmente de uma experiência real. Mas agora tu vê o country moderno, eles simplesmente botaram um monte de tecnologia no fundo, que a melodia fica totalmente irreconhecível, quais são os instrumentos que estão sendo usados, e a letra é tudo, eu sou melhor, eu sou superior. Eu saí de casa, mas eu estou num lugar muito melhor. Ela me deixou, mas eu não estou nem aí porque eu sou melhor e eu vou pegar todo mundo e eu não estou nem aí que ela me deixou. Então, ele nega o sentimento básico humano, principalmente sofrimento. Eles vão negando isso e vão mostrando uma realidade alternativa, porque todo ser humano sofre, todo ser humano passa por problemas e eles ignoram isso. Eles mostram como se a realidade fosse que o ser humano não sofresse. Então, essa combinação de melodia e letra, ela vai ser usada para que a gente fuja da nossa realidade, para que a gente vá perdendo o nosso senso de realidade. E vejam que isso é muito sutil. Eu não sou isento disso. No Brasil, por exemplo, tu vê o funk. O funk é um estilo que traz a promiscuidade, que traz a sexualização da população, que traz a banalidade, né, do sexo. E a superioridade, né? Então de sair, pegar todo mundo, eu não tô nem aí, eu não me envolvo, de sexo sem emoção, sexo sem sentimento, né? Então essa banalização de tudo. E as pessoas não estão livres disso. Eu não estou tentando me botar acima das pessoas, porque eu fui criado numa cultura como essa. Eu fui criado escutando essas músicas. E a gente não percebe o que tem de errado ali, até que tu realmente começa a pensar qual é o efeito que isso tem na nossa cabeça. Como é que isso está me fazendo fugir da realidade? Por que o meu sentimento interior não condiz com o sentimento dessas músicas? E por que quando eu escuto uma música de antigamente, eu entendo? Eu consigo me pôr no lugar da pessoa e eu consigo entender aquela profunda situação humana que estava acontecendo. Então a gente tem que pensar, o que está por trás disso? Por que as pessoas que controlam então a indústria musical, que seriam o que a gente fala muito de elites, né? O que eles estão interessados nisso? Isso é muito simples. Eles estão interessados em fazer que a gente fuja da nossa realidade, porque assim, a agenda deles, que é em si uma fuga da realidade, vai ser aceita para nós como se fosse uma verdade e como se fosse sério. Então, no momento que a gente perde a noção do real, no momento que a gente vai perdendo a percepção do que é real, a gente vai se tornando mais burro. A gente não consegue mais perceber o que faz sentido e o que não faz. E aí eles passam, então, as ideias deles, que não fazem sentido na realidade, mas eles passam como se fizesse. Porque a gente já não tem mais uma percepção apurada do que é verdadeiro. A gente não tem mais uma percepção apurada da realidade, do que está em volta de nós. Então as propostas que são passadas por eles, as agendas deles, elas são em si coisas absurdas, mas a gente vai receber elas como se não fossem, porque a gente não tem mais noção do que é absurdo e o que não é. A gente já está com a cabeça totalmente perdida, sendo moldada num mundo muito diferente do real.
A música moderna, ela é como se fosse uma droga, então ela vai nos tirando da realidade, ela vai nos tirando o nosso senso de realidade. E, como eu falei, eu não sou isento disso, e eu cada dia tento diminuir um pouco mais as músicas que eu escuto, começar a escutar mais música clássica, mais músicas antigas, e começar a perceber a beleza que existe na música, que não é só essa coisa que tu usa para te sentir bem e te sentir superior, e ver que realmente existe uma beleza e existe um senso de realidade muito grande. A parte de ser inteligente, a gente consegue através da música, porque tem uma capacidade muito grande lá dentro. Tá legal? Então esse foi o vídeo de hoje sobre a manipulação através da música. Eu espero que vocês tenham gostado e eu gostaria de convidar vocês para começar a prestar atenção nisso, a escutar a melodia e a letra e sentir se realmente existe uma conexão com a realidade, tá bom? Então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.